Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, seja bem-vindo aqui ao canal do Ministério Águios, ao Instagram do Águios, né? Esse estudo está sendo transmitido ao vivo pelo nosso Instagram, que tem o endereço, né, o @águiosensino, e também a versão gravada vai aí para o nosso canal do YouTube, o endereço é youtube.com/águios. Então nós vamos dar prosseguimento hoje ao nosso estudo bíblico sobre o tema dureza de coração. Hoje nós temos aí a quarta aula. A primeira aula nós falamos algumas coisas, né? Depois veio a nossa irmã Bruna e nossa irmã Roliane também ministraram aqui. E hoje está aí eu de volta. Então vamos fazer uma breve oração para a gente entrar no assunto, sem mais delongas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por mais essa rica e maravilhosa oportunidade de estarmos aqui para aprender a Tua santa palavra. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, eu peço que o Senhor me use, fale através de mim, me capacite com a unção, com o poder para ensinar a Tua palavra, e que o Senhor derrame sobre cada um dos meus irmãos que está assistindo aqui, tanto ao vivo como os que haverão de assistir depois, que o Senhor derrame sobre eles o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti, trazendo a luz do entendimento da Tua palavra sobre seus corações, sobre as suas mentes, para que possam ser livres, libertos, e que os seus corações sejam transformados, sejam sensibilizados, né, para a Tua palavra. Torna-nos a nos tornar assim, a nos fazer sensíveis, né? Nos torna sensíveis à Tua palavra, desfazendo todo o processo de endurecimento do coração. É a nossa oração aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, um assunto um pouco diferente. Eu confesso que nunca ouvi um ensino específico sobre dureza de coração aqui no Brasil. Já ouvi fora do Brasil, né? Que também até me ajudou a trazer essa inspiração para esse ensinamento. Então, o que é que a gente já viu até agora? Na aula número 1, nós entendemos que a dureza de coração ela é uma insensibilização do coração, aí afeta o entendimento, os sentimentos, né, a sua visão espiritual, e torna o nosso coração insensível às coisas de Deus. Na aula 2, foi com a irmã Bruna, nós vimos que são várias as consequências da dureza de coração. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 1. O coração humano, ele se torna obscuro, ele perde essa capacidade de discernir as coisas de Deus, de entender a verdade. Aí o homem começa a adorar a criatura, né? Começa aí a idolatria. Os homens, se dizendo sábios, agem com loucura, e aí ocorre também uma crescente depravação moral, uma degradação, ocorre um aumento da própria violência mesmo. A vida humana perde o valor porque você não honra a Deus, você não dá o devido valor às coisas de Deus e, consequentemente, você também não honra, não respeita a vida humana. E são muitas as consequências da dureza de coração. Na aula número 3, com a irmã Roliane, nós vimos que a causa da dureza de coração basicamente é o pecado. O pecado ele passa uma ideia errada de que a palavra de Deus ela não é melhor, ela é uma coisa ruim, é uma coisa pesada. O pecado ele vende uma imagem errada, ele é um engano, né? A Bíblia chama o pecado de o engano do pecado, porque ela engana o homem, ela passa uma impressão equivocada, uma impressão errada acerca da verdade, né, da realidade das coisas. Então, mas esse endurecimento de coração, ele é algo gradativo, não ocorre da noite para o dia. Assim também o processo de sensibilização do nosso coração para as coisas de Deus também não ocorre da noite para o dia. É um processo gradativo, contínuo, e muitas vezes é doloroso, a gente sofre um pouco, não porque Deus queira isso, mas exatamente porque, como o nosso coração ainda está endurecido, né, devido aos anos de pecado, devido a nós estarmos em um mundo
caído, insensível à voz de Deus. Então é um processo um pouco sofrido, esse processo de crescimento espiritual. Bem, esse aqui foi um resumo do que a gente já viu, para a gente retomar. Nós vamos falar hoje sobre a renovação do entendimento, renovando o nosso entendimento. Antes de a gente entrar no assunto da renovação do entendimento, eu gostaria de falar alguns, digamos, sintomas da dureza de coração. O objetivo dessa lista que eu vou passar aqui não é que você se condene, não é que você, puxa, tenho um coração duro, estou condenado diante de Deus. Não é isso. É para que nós, eu me incluo também, nós possamos fazer uma autorreflexão e a gente poder compreender, discernir onde é que o nosso coração ainda está endurecido. Isso é essencial, porque você jamais vai procurar uma cura para alguma coisa que você não sabe que tem. Se você não sabe que tem uma determinada doença, você também não vai buscar cura daquela doença. Você só começa a buscar a cura, buscar um crescimento, se você enxerga que você é doente, ou se você tem algum tipo de deficiência. Eu estou falando de deficiências mesmo no coração, no caráter e no nosso coração. Primeiro, antes de eu entrar nesses sintomas, eu quero dizer que todos nós viemos do mundo com um coração insensível, um coração endurecido. Esse processo de ressensibilização do coração humano, ele é um processo que todos nós passamos, todos nós precisamos passar. Ninguém aqui, eu digo, ninguém na igreja, ele é assim, já chega, aceitei Jesus e eu não tinha um coração endurecido, eu era perfeito. Não, ninguém é assim. Mesmo pessoas que nasceram, como se diz, nasceu no Evangelho, mesmo pessoas que nasceram em lar cristão, essas pessoas ainda vão ter algum tipo de dureza de coração e vão também precisar buscar o crescimento, buscar essa cura, para essa questão da dureza de coração. Então vamos abrir aqui a palavra do Senhor, na Epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Isso é incrível, Então, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Então, eu diria que o primeiro sintoma que você precisa examinar em você mesmo é você procurar enxergar, vamos supor, vamos comparar isso aqui com uma bússola, um guia, eu não sei, um raio-x, É você enxergar onde é que os mandamentos de Deus ainda são pesados para você. Por exemplo, dizer sempre a verdade, isso é difícil para você? Se é algo difícil para você, significa que o seu coração ainda está endurecido naquela área. Você não consegue ser paciente, usar a longanimidade, um fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito. Você não consegue ser paciente, você não consegue ser longânimo, isso é difícil para você. Então isso mostra que naquela área o seu coração ainda está endurecido. Lembrando, não estamos aqui condenando ninguém, porque todos nós temos áreas onde o nosso coração ainda pode estar endurecido. Eu mesmo reconheço que tenho áreas que eu tenho dificuldade ainda em andar na palavra de Deus, ou áreas que eu ainda estou engatinhando, digamos assim, eu ainda sou verde, não estou produzindo um fruto amadurecido. Isso é importante você identificar essas áreas para que você possa aprender o que a Bíblia diz sobre aquela área específica e possa buscar ali em Deus a cura, o crescimento nessa determinada área que você ainda está com o coração endurecido. Então é isso. Primeiro, eu diria, eu vou até ler isso que eu escrevi aqui, diz assim: na medida em que o nosso coração vai sendo mudado pela palavra, os mandamentos do Senhor
vão se tornando normais e naturais para nós. O objetivo de Deus ter enviado a sua palavra, né, em forma humana, foi para que a palavra de Deus passasse a habitar em nós. Lá no profeta Ezequiel, o Senhor falando, dizendo que Ele iria nos dar um novo espírito, ia nos dar um novo coração, que o nosso coração era de pedra, um coração endurecido, e Deus colocaria um espírito novo e colocaria o seu próprio espírito dentro do nosso coração, e Ele escreveria a sua palavra dentro do nosso coração. Então, a obra redentora de Cristo, a obra de salvação de Jesus, foi exatamente para que a palavra de Deus pudesse habitar dentro de nós. E nós vamos ver o que é que significa mais à frente, certo? Então, nós precisamos examinar o nosso coração, precisamos examinar a nossa própria vida para identificar as áreas onde nós temos dificuldade em andar na palavra, certo? Esse é o primeiro, digamos, sintoma. Vamos agora ver aqui em Mateus, capítulo 15, versículos 16 e 17. Jesus fala ali uma parábola, e aí ele diz assim, aliás, eu vou ler do 15, né? E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Versículo 16, Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Certo? Em outras passagens dos evangelhos, Jesus repreende os discípulos, ou Jesus ele dá a entender que era esperado que os discípulos compreendessem as parábolas que ele falava. Mas os discípulos, por diversas vezes, eles demonstraram não entender as coisas que Jesus falava. Foram várias vezes, a gente já citou até algumas coisas aqui nesse estudo. Certo? Então, gente, um grande sintoma de que o nosso coração ainda está endurecido para Deus, endurecido, insensível para a palavra de Deus, é exatamente o fato de você não compreender a palavra. Às vezes você lê um versículo, o versículo ele é claro, né, ele deveria ser mais claro, mas exatamente a gente não entende o que Deus está querendo nos falar ali. Aqui em Marcos, no capítulo 16, eu acho que esse aqui a gente já citou, Marcos 16, 14. Diz assim, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. Esse aqui eu acredito que a gente já viu lá na primeira aula. Então veja, os discípulos, mesmo já depois da ressurreição de Cristo, Jesus ainda estava ali lançando em rosto diante deles, vocês têm um coração duro ainda, porque eles não conseguiram acreditar em algo que o próprio Jesus falou, certo? Então a dureza de coração, ela faz com que a gente não entenda a palavra e, consequentemente, a gente também tem dificuldade em acreditar naquela palavra. Um outro sintoma que a gente vê grandemente na sociedade como um todo, e a gente vê, infelizmente, atingindo também os cristãos, é que o ser humano não consegue valorizar e manter a família, a sua própria família. Vamos ver aqui em Mateus 19, 7 e 8. Né? Mateus capítulo 19, versículos 7 e 8. Jesus está falando aqui acerca do repúdio, né? Do divórcio. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la, né? No caso a mulher? Disse-lhes ele, Jesus falou, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Observe que a permissão para o divórcio, né, alguns dizem que não era divórcio, é o repúdio, mas no contexto é a mesma coisa. A permissão para que isso acontecesse foi por causa da dureza do coração do homem.
porque o homem não consegue valorizar, ele não consegue ver benefício em manter uma família, em manter um casamento, em perseverar na criação dos filhos e etc. E nós vemos isso hoje na sociedade, né, até mesmo no meio cristão, é muito comum haver divórcio. Se você já passou por isso, não estamos aqui lhe condenando, né? É algo, como eu já falei, todos nós, mais ou menos em alguma área ou outra, também temos dureza de coração, mas veja o que a Bíblia diz. Então, quando a palavra de Deus nos torna sensíveis à voz de Deus, nós conseguimos manter uma família, manter essa estabilidade nesse relacionamento tão importante, que é a família que Deus deu para, digamos assim, para representar a Ele, ao próprio Deus e o relacionamento entre Deus e os homens. E aqui é interessante, aqui no verso 10, olha só os apóstolos, mais uma vez, demonstrando que eles tinham ainda o coração endurecido, e já eram apóstolos, né? Aqui no versículo 10, diz assim: disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então, basicamente o apóstolo está dizendo assim, isso não pode repudiar, não pode divorciar, é melhor nem casar. Né? Exatamente. Aí Jesus depois fala, nem a todos é dado entender essa palavra, né? Nem todos podem receber essa palavra, exatamente porque se o nosso coração ainda está endurecido, insensível para as coisas de Deus, nós vamos ter dificuldade em aceitar certas coisas da palavra de Deus, né? Os mandamentos do Senhor acabam se tornando pesados de seguir por causa da dureza do nosso coração. Certo? E quando eu falo em mandamentos, eu não estou falando dos mandamentos segundo a velha aliança, eu estou falando dos mandamentos de Cristo, os mandamentos da nova aliança, e ainda que a gente possa usar a velha aliança, tudo tem que ser interpretado sob a luz da nova aliança. Ok? E eu vou concluir esses sintomas, digamos assim, sintomas que a gente deve usar para esta autoavaliação. Aqui está em Efésios capítulo 4, versículo 18. Isso aqui eu acho que eu também já citei, mas é interessante. Efésios 4, 18. Falando dos gentios, né, dos pagãos, aqueles que não têm aliança com Deus. Eu vou ler do 17. Efésios 4, versículos 17 e 18, diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos, tipo bêbados, sem ter consciência, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, portanto, quando o nosso coração está endurecido, nós estamos separados da vida de Deus. Não conseguimos desfrutar da vida de Deus, que é a verdadeira vida, uma vida de amor, principalmente, né, baseada no amor de Deus, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida onde há valorização do matrimônio, do casamento, uma vida onde há amor e respeito ao próximo, uma vida de oração, uma vida onde caminhar com Deus não é algo difícil, é algo leve, é algo tranquilo. Na verdade, quando o nosso coração está realmente trabalhado e sensibilizado, o andar com Deus é algo natural, é algo bom. Você não quer mais voltar a uma vida de pecado. Quando o nosso coração está endurecido, as tentações elas são bem mais fortes para a gente voltar a praticar o pecado, né? Então isso também é até uma outra característica aqui, um sintoma da dureza do nosso coração. Certo? Então não é para lhe condenar, é para você se autoavaliar e analisar em quais as áreas você precisa trabalhar o seu coração. Aí você diz, não, é Deus que faz tudo, eu não faço nada. Isso não é verdade. Nós vamos ver que depende de nós, né?
igual aquela música, né? Só depende de nós, né? Então não é Deus que força você a crescer, não é Deus que pega o seu coração automaticamente e tira a dureza e torna você totalmente sensível à voz de Deus automaticamente sem você fazer nada. Não é assim. Nós vamos ver isso. Vamos dar um breve intervalo aqui no nosso estudo e daqui a pouquinho eu volto para a gente começar a aprender o que a Bíblia diz sobre desfazendo a dureza do nosso coração. Então Deus abençoe, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta aí. Quem está aí acompanhando o nosso estudo bíblico ao vivo pelo Instagram do Ministério Ágios, que é o @AgiosEnsino, e também você, né, que está acompanhando a versão gravada através do nosso canal youtube.com/agios, né, para quem for digitar o endereço no navegador. Quem porventura estiver pesquisando, se você está assistindo, obviamente, acredite esteja assistindo no canal do Ministério, né, mas é só pesquisar Ágios, Ministério de Ensino Cristão, e aí você poderá ver acessar lá o nosso canal no YouTube. Então, pessoal, nós já vimos os sintomas da dureza de coração nessa parte anterior. Para que você faça essa avaliação, é uma avaliação contínua, isso não é algo que você, hoje eu já identifiquei aqui onde eu sou duro de coração, todas as áreas onde eu sou duro de coração. Não funciona assim, isso é algo gradativo, contínuo. Na medida que você vai crescendo espiritualmente, você vai adquirindo mais discernimento e você consegue se aperfeiçoar. E se aperfeiçoando no poder e na sabedoria do Senhor. Vamos lá, então, como é que eu desfaço? Como é que Deus vai desfazer? Como é que sou eu, é Deus? Como é que eu vou desfazer essa dureza de coração? Pastor Wendel, eu já vi que é um negócio ruim mesmo. Eu quero realmente deixar de ter esse coração endurecido. Muitas vezes eu vejo os mandamentos da palavra de Deus, é tão difícil para mim, às vezes, congregar, é difícil adorar, é difícil orar, é difícil ser paciente, é difícil andar em esperança, é difícil andar em paz. Então, como é que eu posso ter essa mudança aí? Vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 4 e 5. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Falando aqui do nosso Senhor, né, de Cristo. Diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O que é que isso tem a ver com dureza de coração? Muito bem, então, o que é que acontece? Essa palavra aqui, que é traduzida como verbo, né, aqui em João 1:1, em algumas traduções diz palavra, né, no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo. Essa palavra grega aqui é a palavra logos, bem conhecida, que quer dizer a palavra, mas quer dizer especificamente o conceito da palavra, o conhecimento. Por isso que o termo logos às vezes é traduzido como ensino ou doutrina. Por exemplo, psicologia, né, vem dessa palavra grega. Psique, que é alma, e logos, né, logia, que é o ensino sobre a alma, digamos assim. O logos, a palavra, o conceito, o conhecimento de Deus, ele se tornou carne em Jesus Cristo. Então é por isso que ele diz aqui no versículo 4 que a gente leu: nele estava a vida. Nele quem? No logos. Esse logos, a palavra, o conhecimento, o conceito, a ideia de Deus. A vida está nele, está no logos, está na palavra de Deus. Não existe como nós desfrutarmos da verdadeira vida se não for na palavra de Deus. E quando eu falo palavra, eu sei que muita gente vai ter uma ideia, um conceito equivocado, um conceito mais religioso. Não estou falando aqui em você ou eu, nós que frequentamos uma religião, nós que vamos para a igreja evangélica. Então eu vou para a igreja evangélica
então ali eu estou bem, eu estou seguindo a palavra de Deus. Não. Muitas vezes nós temos pessoas que frequentam igrejas, e até eu, nessa experiência de pastor, eu cheguei à conclusão que muitas pessoas que estão nas igrejas, elas nem salvas, elas são. Tem muita gente que frequenta a igreja evangélica, mas nunca aceitou Jesus como seu Salvador. E mesmo aquelas que já aceitaram, tem níveis e níveis de crescimento espiritual. Tem pessoas, por exemplo, que têm muitos anos frequentando igreja, crente há muitos anos, 30 anos, e mal tem conhecimento real da palavra de Deus. Então não é você frequentar uma igreja que faz você conhecer a verdadeira vida. É você conhecer realmente a Deus mediante a palavra dele. Essa palavra, não necessariamente eu estou falando da Bíblia, o livro em si, mas o conhecimento, ou seja, o logos. Ok? Então se eu chegar, não, leia a Bíblia, só ler a Bíblia, só carregar a Bíblia, não vai trazer a verdadeira vida. Você precisa do logos, você precisa compreender o sentido das palavras que Deus fala. É necessário conhecê-lo. Certa vez, acho que até no Evangelho de João aqui, Jesus disse, a salvação é essa, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A própria salvação, ela é um conhecimento, nós precisamos conhecer. E é no Logos, ou seja, na palavra, é que está a verdadeira vida. E a vida é a luz dos homens. Então, veja só, a palavra ela traz a vida. E a vida é a luz. E aí ele fala, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Dureza de coração significa coração em trevas. Nós vimos isso quando a gente viu na primeira aula, né, lá em Romanos capítulo 1, nós vimos que a dureza de coração significa que o coração do homem se tornou escuro, obscurecido. Ele se tornou escuro no sentido de que o homem não consegue enxergar as realidades espirituais, ele não consegue mais vê-las com o coração. Isso é um sinônimo de dureza de coração. Somente a palavra, quando entra no nosso coração, e somente quando nós compreendemos a palavra mesmo, o Logos entra no nosso coração, é que essas trevas elas são desfeitas, e a dureza de coração ela é desfeita, é pela palavra. Ok? Vamos aqui para o livro de Provérbios, no capítulo 4. E versículo 4 até o 10. Provérbios 4, versículos 4 até o 10. Diz assim, e ele me ensinava, falando do pai, né? E ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Olha aqui, palavra, vida. A mesma coisa que está lá no Evangelho de João, que a gente leu. Olha só o versículo 5. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem apartes das palavras da minha boca. Deus falando aqui para nós. Adquire inteligência. Não é inteligência essa de você ser bem-sucedido em faculdade, eu vou estudar muito, estudar faculdade, essas coisas. Não é esse tipo de inteligência, é inteligência nas coisas de Deus. E ele fala mais uma vez, não esquecer nem se apartar das palavras que saem da boca de Deus. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá, falando da sabedoria. Aí, olha só isso aqui, o versículo 7, como é impressionante. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Gente, isso é muito sério, muito importante. Por que isso? Porque é exatamente quando essa sabedoria que vem da palavra, ela muda o nosso coração, ela muda a nossa forma de pensar, de falar, de agir. É assim que o nosso coração
é sensibilizado para as coisas de Deus novamente. A dureza de coração, ela é provocada pelo pecado, como a gente já viu, e a palavra, a sabedoria que vem pela palavra, ela nos torna de volta a sermos sensíveis para a voz de Deus. Nós começamos a enxergar as coisas corretamente, né? Deus limpa o nosso entendimento, Ele limpa os nossos olhos. Quem já dirigiu aqui, por exemplo, com o vidro, né, do carro sujo, né, muito ruim, várias vezes aconteceu de esquecer de limpar, e você limpa lá o para-brisa, né? Você clica lá no limpador do para-brisa, aí ele suja mais ainda, e fica aquela sujeira, você não consegue enxergar direito. Às vezes o óculos, né, chove ou suja, você não consegue enxergar, você fica embaçado. Num carro isso é muito perigoso, porque como você não está vendo direito para onde você está indo, você pode cair num buraco, quebra o carro, sofre um acidente. Então é muito perigoso quando a sua visão está suja, está embaçada. E isso acontece nas coisas espirituais. Quando nosso coração está endurecido, a nossa visão ela vai se tornando cada vez mais suja. Basicamente é isso. Nossa visão interior, nosso intelecto, até chegar ao ponto que a gente viu aqui, né? Acho que foi com a irmã Bruna na aula 2, as consequências dos homens pregarem coisas absurdas, né? O mundo hoje está falando coisas absurdas, loucura total. Mas na mente das pessoas, aquilo é o mais lógico, porque a mente delas está totalmente obscurecida. E nós estamos vendo isso na nossa sociedade atual. Certo? Então, sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria e emprega tudo o que possui na aquisição de entendimento. Todo o nosso esforço precisa ser concentrado, deve ser nossa prioridade, compreender as coisas de Deus, nos desfazermos de tudo aquilo que possa estar sendo um empecilho, possa estar contaminando nossa mente, possa estar roubando os momentos que nós precisaríamos estar ali, nos edificando na palavra, em Cristo. Versículo 8 diz: exalta e ela te exaltará, sabedoria, né? E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Olha só aí. Então, gente, primeiro nós precisamos entender que somente a palavra de Deus, o Logos, não é só a palavra pela palavra, mas a palavra com o sentido, com o conhecimento que Deus traz através dessa palavra. Esse conhecimento vai se tornar em nós sabedoria, certo? Sabedoria e conhecimento são conceitos diferentes. Conhecimento quer dizer uma informação. Sabedoria é quando essa informação muda a minha vida e ela se incorpora em mim. Uma pessoa sai da faculdade, eu sei disso, sou formado em engenharia civil, e quando eu saí da faculdade de engenharia, eu tinha muito conhecimento, mas eu não sabia o que fazer com aquele conhecimento. Muitas vezes fiquei responsável por obras, tinha que fazer projetos, e eu tinha conhecimento, mas faltava sabedoria. E com a prática do conhecimento, com a aplicação desse conhecimento, você vai adquirindo sabedoria. Esse conhecimento começa a mudar você, e aí é que ele se torna sabedoria. Muito bem, então, vamos prosseguindo aqui. Algo que eu anotei aqui, que eu acho fundamental, eu já falei um pouco antes do nosso intervalo, é que esta sabedoria, ela não vem automaticamente. Isso é importante. Eu já vi pessoas, já vi até pastores dizendo coisas que tipo assim, não se preocupe, só vá para a igreja, alguma coisa assim nesse sentido, e Deus vai te dando sabedoria. Não funciona assim, né? Olha só, vou voltar aqui para Provérbios 4:7, diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Aquisição, adquirir,
se refere a você comprar, como se fosse comprando, não com dinheiro, obviamente, mas adquirir e fazer uma aquisição exige de você esforço, exige tempo, não é automático. Essa sabedoria ela é adquirida. Isso é muito importante da gente entender. Nós precisamos fazer exatamente o que a Bíblia diz, e aí poderíamos entrar ali em Provérbios capítulo 2, que fala sobre elevar as nossas vozes, né, orar, buscar, né, valorizar, memorizar também faz parte. Você guardar aquela palavra no coração, ele fala várias vezes aqui, ó, retenha as minhas palavras. Ele diz também, eu acho que aqui em Provérbios 3, ele diz aqui, ó, Provérbios 3:1, filho meu, não te esqueças da minha lei. Ora, para eu não esquecer uma lei, né, quem já tentou memorizar aí leis, estudar aí para concurso, sabe como é difícil. É difícil, exige o quê? Tempo, exige esforço mental. Você vai tentar memorizar, você vai guardar aquelas leis, aquelas regras, seja lá qual for o concurso que você já tentou fazer, mas você vai precisar memorizar muita coisa para poder aplicar ali no concurso. Eu sei que hoje a gente tem a internet que você às vezes não memoriza muita coisa, mas quando você dedica tempo a meditar na palavra, para pensar, para considerar, quando você toma cuidado para não encher o seu coração de muita coisa, muito conhecimento, muita informação, então esse processo se torna mais natural, ok? Então essa sabedoria ela é adquirida, ela não vem de forma automática. E agora estou prestes a concluir aqui, acredito que eu vou citar somente mais essa passagem que está lá no livro de Romanos, vamos só nos deter um pouquinho com ela, que eu acho de fundamental importância. Romanos capítulo 12, eu vou ler o versículo 1, mas eu não vou me deter nesse versículo 1, porque esse versículo primeiro a gente vai tratar na próxima aula, acredito com a nossa irmã Roliane, quando falarmos sobre a questão de vencer o pecado. Então vamos lá, Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vou falar sobre esse versículo hoje. Vou falar sobre o versículo 2, e diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados, ou transformai-vos, né, algumas versões dizem, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só, então vamos parar aqui, ó. Eu mudei aqui para João Ferreira de Almeida Corrigida, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, é um mandamento. Quem transforma, eu sei que, não é Deus que me transforma, mas Deus não faz algo passando por cima da vontade de você, a sua vontade. Deus não manipula você. Isso é muito importante, porque muitos cristãos eles têm uma ideia totalmente equivocada de como Deus age. E as orações desses cristãos, eu me incluo porque eu também fazia isso, né? Eu levei tempo para entender isso. As orações elas são equivocadas, certo? Deus não força, Deus não manipula, Ele não pega os seus pensamentos e força os seus pensamentos a mudarem automaticamente. Deus não faz isso. Você tem que buscar, você tem que adquirir, como nós vimos. Então, por isso é que é um mandamento para mim e para você. Você, não vos conformeis, é um mandamento, está no segunda pessoa do plural do imperativo, aqui em português e no grego também. O imperativo é uma ordem, é um conselho, é um mandamento. Então, você tem que fazer isso, você tem que não se conformar com este mundo, não tomar a forma do mundo. O mundo está aí, cada vez mais louco, cada vez mais, como é que eu poderia dizer, mais depravado, né? A mentalidade dos homens, dos seres humanos, está cada vez mais depravada. Sexualmente, a sexualidade está totalmente pervertida, a família está esfacelada. Nós vemos aí, até a irmã Bruna falou sobre isso, coisas que ela estudou na faculdade, né? Ela fez ciências sociais e estudava ideias frontalmente contrárias a Deus, frontalmente contrárias à família,
E isso só endurece mais e mais o coração do homem, e o homem se torna louco. Nós vimos que quando o coração do homem está endurecido, ele não dá valor à família, né? Nós já vimos isso. Então, queridos, nós não podemos tomar a forma do mundo. Eu sei que nós viemos do mundo, muitos de nós, eu vim, não nasci num lar cristão, eu vim do mundo, eu vim com a mente pervertida, a mente alterada, a mente e coração endurecido. Mais uma vez aceitei Jesus e estou nesse processo de transformação. E estou me afastando ao máximo das doutrinas do mundo, dos ensinamentos do mundo. Então não fique muito tempo assistindo coisas, abrindo seu coração para coisas que são contrárias à palavra de Deus. Não fique, porque isso vai provocar uma mudança no seu pensamento, ou vai, talvez nem mudança, porque talvez você nem tenha mudado ainda os seus pensamentos. Talvez você esteja nesse processo ainda, né? E aí não houve uma mudança ainda real no seu entendimento, mas você continua se alimentando das coisas do mundo, das informações do mundo, do conhecimento do mundo, tudo que o mundo vai trazer para você. Então você está tomando a forma do mundo, e uma vez tomando a forma do mundo, você não consegue deixar de ter o coração duro, seu coração vai permanecer endurecido. Mas olha, diz, não tome a forma do mundo, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nosso entendimento precisa ser transformado, ele precisa ser renovado, ele precisa ser tornado novo. Nos céus nada envelhece, tudo é novo. Então, quando a Bíblia fala em renovar o nosso entendimento, significa tornar ele semelhante ao entendimento de Cristo. Um entendimento alinhado com a palavra de Deus, um entendimento do reino de Deus. A mente de Cristo se torna também a nossa mente. E aí, olha só o que ele diz, qual a consequência de ter o entendimento renovado. Ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só experimenta essa vontade boa, agradável e perfeita depois que o seu entendimento ele é transformado através dessa renovação. Agora, olha só, interessante, eu fui verificar aqui, a palavra original grega para experimentar, e quer dizer, é a palavra grega dokimazo, né, um verbo, que quer dizer testar, examinar, reconhecer algo como genuíno após um exame, uma examinadazinha, né? E pode ser traduzido como aprovar. Então, quando ele fala em experimentar, ele na verdade nem está querendo dizer provar, experimentar de deglutir, sei lá, uma coisa assim, de sentir, de provar. Ele está falando de você reconhecer que a vontade de Deus, ela é realmente boa, agradável e perfeita. Por que isso? Porque quando o nosso coração está endurecido, nós achamos os mandamentos de Deus pesados. Quando o nosso entendimento ele é transformado, ele é renovado, e nós passamos a raciocinar e pensar com a mente de Cristo, nós começamos a entender, na verdade, que a vontade de Deus ela não é pesada. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, ou seja, completa. E isso só vem quando nós temos esse entendimento transformado, e nós já vimos, não é? É pela sabedoria que vem de Deus, que não é algo de forma, né, não é automático, não é Deus que força isso em você, é algo que você precisa adquirir. Tá certo, queridos? Então, nós encerramos esta nossa aula 4 agora, que tem esse tema de renovando o entendimento, e na próxima semana nós teremos a nossa aula número 5, que nós vamos também dar prosseguimento à cura, né, digamos assim, para o coração endurecido. Como é que eu deixo de ter esse coração endurecido e como é que eu vou ter um coração sensível para as coisas de Deus, sensível para a voz de Deus. Como é que eu faço isso? Nós já vimos hoje o começo e vamos dar prosseguimento a isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha aprendido alguma coisa e fique aí na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré.